Graça e paz, abençoados. Graça e paz, Igreja do Cristo ressuscitado, povo escolhido, povo de propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Eu te convido a mais uma mensagem da graça de Deus. Eu te convido a participar com mais uma palavra do Cristo ressuscitado. Obrigado vocês que já estão aí na live. Obrigado aí, não se esqueçam, deixa teu like, compartilha e vamos crescer no entendimento do Pai, tá bom? Vamos que vamos então? Quem tá comigo aí? Pronto, eu não tô sozinho, hein? Tô feliz. Já vi que eu não tô só. Uma noite maravilhosa a todos vocês, meus irmãos. Que o amor e a graça de Cristo esteja irradiando todo o teu ser, tá bom? Queridos, este é o tema que nós vamos comentar, falar nesta noite. E o evangelho que é bom, nada. E o evangelho que é bom, nada. Evangelho, do grego evangelion, né? Quer dizer boas novas, boas notícias. Então o evangelho é bom, né? Como é bom ouvir o evangelho, entender o evangelho. Ouvir é uma coisa, mas ouvir e entender é outra coisa. Jesus de Nazaré ele já dizia para os seus discípulos: ouvir e entendei. Então é necessário ouvir e entender. Porque uma coisa é ouvir. E ouvir, você ouve muitas coisas. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios que há várias espécies de vozes no mundo. E todas elas têm um sentido, têm um significado, uma significação. Então, todo tipo de voz no mundo tem um sentido. Então não é você ouvir, é você ouvir e entender o sentido da voz. Então o evangelho, abençoados, é claro, o evangelho é luz. E luz ilumina as nossas trevas. Treva é ignorância, é a falta da luz. A luz é o conhecimento. Então quando as pessoas dizem assim, fulano está em treva, biblicamente falando, treva é falta de conhecimento ou falta de luz. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, porque o mundo estava em treva. A religião geralmente pega a palavra treva para atribuir a um inferno místico, religioso, de sofrimento. Não que treva não seja sofrimento, porque ignorância é um sofrimento. Por isso que Deus, por boca do profeta Oséias 4:6, já dizia, o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Ou seja, o povo de Deus estava em treva. O áudio tá legal aí, abençoados? Eu acredito que sim. Via das dúvidas, vou deixar o outro aqui de stand-by. Então, o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Por isso que Jesus de Nazaré falou em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a verdade é luz. A verdade ilumina, clareia, desperta. Então o evangelho é todo esse conjunto. É a verdade que ilumina, que abre os olhos, te tira da cegueira, te tira das trevas, arranca o véu do engano,
seja ele qual for, religioso ou secular. Mas o véu é justamente o véu religioso, apontando para a lei, onde o povo colocava, onde Moisés colocava véu, porque não podiam ver a glória que era desvanecente. Mas a glória do evangelho, ela é permanente. A glória do evangelho, ela é eterna. Fui agora há pouco buscar minha esposa no trabalho e parei em frente a uma reunião de irmãos. E assim, a gente já não é novidade, né, abençoados? Não estou aqui criticando a pessoa, não, mas eu falo da liturgia, a religiosidade, porque as pessoas confundem. As pessoas confundem intimidade com religiosidade. As pessoas confundem, sabe, essa questão de relacionamento com Deus. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade, fanatismo é outra história. E o que nós mais vemos aí é fanatismo religioso. Coisa com coisas, palavras vãs, faladas ao vento, palavras sem fundamento bíblico, sem evangelho, sem graça de Deus. Então o evangelho nessas reuniões, que é bom, nada, não tem. Não tem evangelho. Por que não tem evangelho? Porque tem carne. Se tem carne, não tem evangelho. E o que é carne, irmão Elcio? Carne é a vontade do homem. Profetadas, palavras de autoajuda, palavras de efeito. E é errado denunciar essas coisas, irmão Elcio. Para muitas pessoas, isso é errado, porque muitas pessoas dizem assim: ah, porque você não fique na sua, porque você não prega do jeito que você entende e deixa o outro viver do jeito que quer. Não posso deixar o outro viver do jeito que quer. Tudo bem, ele escolheu viver daquela forma, tudo bem, pode viver. Desde que seja uma forma, uma escolha consciente. Mas quando eu entendo que assim como eu e você, nós estávamos vivendo inconscientemente a religiosidade, achando que era evangelho, vivendo religiosidade, achando que era espiritualidade, eu sei também que existe lá aqueles que estão sendo enganados, como nós outrora estávamos. Eu já recebi muitas, entre aspas, ameaças de alguns irmãos, até mesmo do meio da graça. Assim, irmão Elcio, por que você insiste em ensinar sobre o dízimo? Eu acho melhor você não tocar nesse assunto, irmão Elcio. Você fala uma vez ou outra, mas não fica ensinando sobre o dízimo, não, tal. Ô, irmão Elcio, por que você insiste em ensinar sobre é errado fazer campanha, propósito, é errado as pessoas buscar Deus no monte? E eu comecei a perceber que o que estava acontecendo é o seguinte: muitas pessoas vêm do sistema religioso, mas fica com aquela sensação de ter que dar satisfação para o sistema. É tipo assim, você está em graça, você conheceu o evangelho da graça, você está me ouvindo aqui, você está ouvindo aí os irmãos que ministram a graça. Mas do lado da sua casa tem um pastor do sistema religioso tradicional. Você tem um cunhado que é crente, você tem um irmão que é obreiro do sistema. Talvez alguém de dentro da sua própria casa seja de uma tradição religiosa. Então, mesmo você recebendo o evangelho da graça, você fica com o pé atrás, ou seja, você não assume um posicionamento em graça, porque você deve satisfação a essas pessoas. E é por isso, abençoados, que muitas pessoas não saem do sistema religioso com medo, porque alguém vai perguntar: você está em uma igreja
que não dizima, então vocês estão roubando ao Senhor. Então a pessoa que saiu desse sistema religioso, ela até acredita, mas ela não quer debater, confrontar com alguém que pensa diferente, então para ela é melhor ficar neutro. E aí é o seguinte, eu não vou falar para ninguém que eu estou em graça. Eu não estou mandando aqui, eu não estou pedindo aqui para você ficar entrando em contenda e confusão. Mas assim como alguém do sistema religioso levanta a bandeira da sua denominação, você é um covarde que não levanta a bandeira da graça? Queridos, eu enfrento tudo e todos pela verdade do Evangelho. Aí se você perder a amizade, então nunca foi amizade. Porque eu não perco as minhas amizades que é do sistema. Da minha parte, não. Eu tenho alguns irmãos aí do sistema religioso. Da minha parte, a amizade continua. É real, é verdadeira. Assim como eu sou por algum irmão em graça, se é meu amigo em graça, se é meu amigo também do sistema, é meu amigo até a morte. Que conversa é essa? Ah, mas se eu me posicionar, eu vou ofender o meu amigo. Você é um covarde. Porque tem alguém na sua casa, na sua família, que levanta a bandeira do mais cedo, do pé de mais cedo, do mala cheia, do Valdemijo. Hã? Tem alguém lá na sua família que levanta a bandeira do tradicionalismo romano. E aí você fica caladinho. Cadê a luz que há em ti? Vós sois luz. Luz é verdade, é conhecimento, tem de Deus. Então manifesta. Não pode colocar debaixo da cama. Deus não chamou em graça covardes. Os covardes retrocedem, se escondem. Como eu falei, não estou mandando você debater, você brigar, mas se posicionar. Eu percebo que tem alguns irmãos que entram em conflito. Irmão, estou em graça, mas um ex-obreiro de não sei da onde, de quando eu era de lá, chegou para mim e falou que eu sou herege, que eu estou numa igreja errada, então eu acho melhor. Eu já ouvi isso. Um irmão chegou para mim em graça, dizendo que está em graça. Se ele não quiser se reunir em graça, porque não gosta de se reunir, é uma coisa. Mas é inconcebível o irmão chegar assim, eu não quero me reunir, eu não vou me reunir, porque quando eu falo do evangelho, as pessoas não aceitam, então não quero conta com a graça. Que é isso, covarde? Que é isso, rapaz? Como eu falei, não estou brigando e não devemos, até porque não podemos. Se reúne em graça, acompanha aqui pela internet, quem quer. Quem não quer, não assiste. Não se reúne. Agora dizer que não vai se reunir, que não vai ouvir as nossas lives, porque em casa tem alguém que defende o sistema religioso e você não defende o evangelho, não? Porque eles, evangelho que é bom, nada, não tem. Aí você que tem conhecimento vai se esconder. Hã? Diga aí. Não, meus amados. Como eu falei, eu enfrento tudo e todos pelo evangelho. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Olha aí, ó. Geraldo Moraes na área. Será que você acha que para mim, que tive que abrir mão de cargos no sistema, para o Geraldo, para o André, para o Cristiano, que por certo tinham cargos no sistema religioso, você acha que foi fácil? Eu já falei nas minhas mensagens aqui. Eu recebi proposta com a minha esposa para ser assalariado por um sistema religioso de condição financeira elevada, bem conhecido nacionalmente. Sabe? Me chamaram no gabinete para acertar salário e eu representar o sistema, mas para quê? Para eu destruir aquilo que eu estava edificando em graça? Paulo disse, veja como edifica. Ah, irmão, mas só tinha 3 irmãos, mas estava um trabalho alicerçado em graça. Era eu, minha esposa e mais outra pessoa. E depois foi chegando algumas pessoas. Era um trabalho enxuto em graça. E aí você recebe uma proposta de ser assalariado.
Mas agora você vai ter que colocar a réplica da Arca da Aliança na congregação. Mas agora você vai ter que colocar lá a botija de azeite galo para ungir. Ungir, tá? Mas agora você vai ter que fazer oração forte pelo copo com água. Mas agora você vai dar a chamada Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia. Mas agora você vai ensinar os ungimentos fracos e pobres. Eu disse não. Eu disse não à religiosidade. Eu disse não à religião. Não aos meus irmãos. Como eu falei, as verdadeiras amizades você conserva. Mas não andarão dois juntos se não houver acordo. Em que espírito você está? Paulo disse que Timóteo e ele andavam no mesmo espírito, no mesmo entendimento. Nós estamos andando no mesmo espírito, no mesmo entendimento. Então, abençoados, eu vou me deixar levar por ventos de doutrina porque o outro não recebe o evangelho? Não, abençoados. Eu me posiciono. E o que eu tenho visto, volto a repetir, é uma frieza de muitas pessoas por causa dessas questões. Uma irmã falou assim, uma pastora do sistema falou que vocês ficam pregando contra a Igreja de Cristo. E a irmã se levantou, disse, não, ele não prega contra a Igreja de Cristo. Ele prega o evangelho que confronta o que vocês pregam na Igreja de Cristo. Aí a pessoa, mas veja bem, por quê? Porque fica ofendendo. Ofendendo o quê? A carapuça, você viu? Que a ofensa é eu levantar contra você uma calúnia, uma difamação, é eu liberar a palavra de baixo calão aqui para a vida de um religioso. Isso aí eu não faço. Eu tenho respeito. Jamais faria isso. Agora, é ofensa pregar o evangelho? É ofensa falar a verdade? Então Jesus foi quem mais ofendeu. Os apóstolos foram quem mais ofenderam o sistema. Atos 5, 29, o sacerdote chega para Pedro e os demais e diz assim, nós já instruímos vocês para não ensinar no nome desse homem. Pedro toma a palavra e diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo diz, se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, queridos, para agradar os homens, nós estávamos no sistema. Porque eram as invenções dos homens que nós estávamos lá praticando, achando que era evangelho. Quando o evangelho, nada. Evangelho que é bom, nada. O que tem hoje são palavras persuasivas. E quando eu parei hoje em frente ao local, eu estou vendo uma pregadora intimidando o público. Tem gente aqui que não escuta mais a palavra do seu pastor. Ó! Eu parei e ouvi. Tem gente aqui que não obedece mais a sua pastora. Onde é que entra o evangelho? Onde é que entra o temor de Deus? Onde é que entra levar a mente cativa ao trono da graça? Onde é que leva o irmão ter a mente iluminada? Onde é que leva a ter uma transformação genuína de dentro para fora? Em lugar nenhum. Mas vem as ameaças. Porque se Deus deu a direção, o propósito, se Deus colocou no coração do ministro o projeto, vocês têm que caminhar junto. Eu não tenho que chegar aqui e falar, olha que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, e eu quero que vocês assumam esta causa comigo, porque Deus, nesta madrugada, se manifestou na minha vida, e vocês sabem que eu sou um homem de oração. Então Deus se manifestou à madrugada em revelação profunda, misteriosa, e disse que eu tenho que estabelecer aqui este projeto, esta campanha, e eu quero ver aqui os valentes de Gideões. Quem são os 300 de Gideões? Aí já fica olhando para o povo. Quem apoiar é de Deus. Quem não apoiar é desviado. Não, meu irmão, não tem essa não. Tem negócio que Deus me colocou no meu coração.
evangelho que é bom, nada nesses lugares. O não engraçado é o seguinte: Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aqui, Pai, ouvindo e querendo uma direção do Senhor. Mas a direção não é o evangelho, irmão. A direção não é a palavra? Não. A palavra está aí. Estou falando de Deus manifestar fogo. Estou falando de Deus soprar aqui no meu ouvido, aqui, ó. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Quem ouviu? Fala, Jesus. Sim, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Como? Não, sim, eu estou entendendo. É a internet, Jesus, que está fraca. Fala de novo aí. Tu falou em língua, Jesus? Eu não entendi direito. Fala de novo para eu falar para a igreja. A igreja está aqui esperando. Fala, Jesus, fala. Sim, eu estou entendendo. Sim, eu estou entendendo. Eu vou falar. Vou falar o quê, irmão? Deus me falou aqui agora que você que está aí nessa live, Deus já ministrou aqui agora que tem gente aí que Deus tocou no coração para fazer um sacrifício. Mas a mão de fígado abre. Tá com a mão fechada para Deus. E você sabe que Deus está falando com você. Aleluia. Amancho. Suribicanta. Não! Palavras persuasivas. Palavras que vai mexer com o psicológico do Filho de Deus, com a mente do Filho de Deus. Não traz nenhuma edificação, só manipulação. Mas isso, amanhã é Deus falando. Mas e quando prega o evangelho? E quando nós abrimos e explicamos o evangelho? Não, irmão, aí é letra. Cuidado, irmão Elcio, que a letra mata. Quem está te matando é o engano religioso, meu irmão. Meus irmãos, vocês que por certo irão ouvir esta palavra, não os irmãos aqui em graça, que já está tudo afiado, mas aqueles irmãos do sistema religioso. Eu não estou mandando você sair da igreja Fogo de Deus, Tocha Santa. Não estou mandando você sair da denominação Peixe na Brasa. Eu não estou mandando você sair do templo maior, da catedral de São Nicolau, não. Eu estou mandando você prestar atenção. Olha o que o seu líder está ensinando, como está ensinando. Compara coisas espirituais. Pare de ser enganado. Mas tem gente que gosta. Hein? E a campanha do lenço? E a campanha do sal? E a campanha disso? E é o projeto daquilo? E Deus falou, e Deus revelou. Aí tem uma frase que eu ouvia muito no sistema. Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Como, minha irmã? Irmão Elcio, Deus é assim, Deus é mistério. E como é que é? Deus complica, Deus descomplica e explica porque complicou. Que coisa, né? Não. Não, irmão. Que negócio é esse que Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou? Aí você complicou tudo. Evangelho que é bom nada. Conhecimento, luz, clareza, desperta tu que dormes. Boa nova, boa notícia. Não tem. Não tem por quê. Por causa dos homens. Colossenses 2,4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras persuasivas, palavras de efeito. Palavra que mexe com o teu emocional.
Em nome de Deus, em nome de Jesus. Como eu falei, receba essas ameaças entre linha. Ah, mas se você fala essas coisas, aí o povo não quer se reunir com você. Meu irmão, a palavra tem que ser pregada. As boas notícias têm que chegar na mente do povo de Deus. Dois, 4, Colossenses. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que há é muita palavra persuasiva por aí. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não tem Cristo, não tem evangelho, tem tradição. Tradição dos homens. Religiosidade. Falar de espiritualidade para essas pessoas é mistério. Porque o homem natural não compreende as coisas do espírito. Ele entende de religiosidade. Ele entende de paga-preço, de promessa. Mas ele não entende de evangelho. E as pessoas se prendem a isso. Tomem cuidado para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisa que não viu e estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Carnal compreensão. Deus me disse, Deus falou, Deus revela, tem crente aqui. É engraçado que esses pregadores que vêm de fora para essas igrejas, para pregar nesses lugares, só prega favorecendo os líderes, né? Você já viu isso? Ninguém vem de lá de fora trazendo um cajado, trazendo, como diz Geraldo, um birimbau para as costas dos líderes. Só vem massageando o ego do líder, e aí o líder já comunicou o pregador que tem algum irmão rebelde ali na congregação, e aí quem vem de lá para cá já recebeu uma oferta para entregar os podres. Mas aí não vai dizer que foi o líder da comunidade que entregou o irmão que está sendo rebelde. Ele vai dizer que foi o quê? Que foi o quê? Adivinha, adivinha. Diga. Adivinhação. Ele vai dizer que Deus revelou. Quem já viu isso? O pastor liga aqui, ó. É mais ou menos assim. Deixa eu falar aqui. Aí eu vou chamar o pregador americano, Ricardo Costa. Pastor Ricardo, eu quero que você traga uma palavra aqui no Congresso de Jovens. Traga uma palavra para o jovem, uma palavra de conserto. Meu pastor Ricardo, vou pagar suas passagens aéreas, vou liberar aqui uma oferta gorda para o irmão. Irmão? Você merece ser honrado. Tá bom, meu irmão? Quanto vai ser? 10 mil, tá bom, irmão? Não, uns 12. Tá bom, tá fechado. Viu, irmão? Aí você traz uma palavra aqui, irmão, uma palavra direcionada ao jovem, não é assim? Traz aí, irmão, uma palavra direcionada ao jovem, tá me ouvindo? Tem uma juventude aqui, irmão, que não tá obedecendo, eu tenho falado às vezes, e aí, você sabe, né, irmão, profeta de casa não tem honra. Então, já que o profeta tá vindo de fora aí, deixa Deus te usar aí, irmão. Tem umas ovelhas, tem uns bodes aqui no meio das ovelhas, tem umas ovelhas negras aqui. Tá entendendo, irmão? Manto? Então, traga uma palavra aí de conserto aí, traz um cajado aí para o jovem. Por que não chamou o pastor Ricardo, rapaz, para pregar o evangelho? Não, irmão, esse negócio de evangelho, o evangelho a gente já ensina aqui na escola dominical. Você vai trazer uma palavra direcionada, né?
né? O profeta Geraldo, Edmundo Filho, né? Traga aí os seus obreiros aí para levantar as mãos aqui, Maria de Fátima, para repreender esses demônios aqui, irmão. Aí o pregador já chega. Irmãos, eu estava em casa, no meu aposento, orando. Quem crê que Deus fala? A igreja já está desconfiada. Deus fala. Eu estava em casa, nos meus aposentos, orando. E Deus me mostrava em visão um anjo dizendo que eu iria atravessar a América e eu estaria aqui no Brasil pregando neste lugar. E Deus já me mostrava um vale de ossos secos. Mas eu quero dizer para vocês, eu sou profeta e hoje eu vou entregar o que Deus mandou. Aí aqueles irmãos que não estavam indo com a pregação do pastor já ficam lá tudo desconfiado. E o pastor fica lá na tribuna. Fala, Jesus! Que Jesus foi ele que contou os podres da comunidade. Em graça não tem isso, o evangelho não tem isso. Evangelho é cristocêntrico, é o Espírito ministrando. Aí, Geraldo aí. Geraldo veio aqui na Bahia umas 3 vezes. Foi 2, não foi, Geraldo? Foi 2 vezes, eu acho. Eu fui lá no Rio uma vez. Geraldo não ligou para mim, Elcio, veio aqui no Rio trazer uma palavra, agora traga uma palavra assim e assado não. Nem ele sabia o que eu ia pregar lá. Ele veio aqui 2 vezes, eu sabia o que Geraldo ia pregar, rapaz? Aliás, sabia, é evangelho. Ele sabia que eu ia levar evangelho. É isso, irmão. Mas nesses lugares não, é manipulação. O pregador é comprado. Você vai falar o que eles querem que fale. Pesquisa lá no Facebook a vida dos irmãos para depois ficar lá. A irmã Ruth está aqui? Cadê a irmã Ruth? Foi, Geraldo veio 2 vezes. Cadê a irmã Ruth daqui? Tem alguma Ruth aqui? Aí a irmã Ruth levantou a mão lá atrás. Mas o pastor já contou que a irmã Ruth não tem sido frequente no círculo de oração. O pastor já contou que a irmã Ruth jogou café quente na cara do marido. O pastor já contou que o irmão... Tem que falar do outro irmão que não esteja aqui na live, né? O pastor já falou que o irmão Joaquim é encrenqueiro. Então o homem já vem de lá cheio do eu, cheio da carne. Palavras persuasivas. Em nome de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, palavras persuasivas, filosofias, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 23. Olha lá. As quais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Resumindo, é carne ativada. Deus disse, Deus falou. Ô, irmão, você não acredita? É porque às vezes entra pessoas assim na live, né? Até mesmo em graça. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ô, irmão Elcio, eu tô em graça, irmão Elcio. Eu sou novo na graça, irmão Elcio. Ô, irmão Elcio, então quer dizer que Deus só fala pelo evangelho, irmão Elcio? Ô, irmão Elcio, você acha que Deus não pode falar na minha vida, no meu pessoal, no meu dia a dia? Ô, irmão Elcio, então eu não posso ter uma experiência espiritual com Deus? Ô, irmão Elcio, então você acha que eu não posso desenvolver um relacionamento profundo a ponto de Deus me despertar para algo e pimba, e ser aquilo mesmo? Claro que sim, abençoado! A questão aqui não é essa. A questão aqui não é essa. É claro que Deus, você se relaciona com Deus, você tem uma vida, não como no sistema, que diz que você tinha uma vida no altar, mas você tem uma vida respaldada na palavra, no evangelho.
Você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa verdadeira, você se utiliza do dom da fé. Você ama de fato a Deus. Você anda, na medida do possível, ser uma pessoa justa, praticar justiça. Porventura Deus está morto, que Deus não se relaciona com você? Que você não adquire uma experiência, uma situação. Deus te orienta para uma situação de trabalho, Deus te orienta para uma situação da família, Deus coloca em você um sentimento, um desejo ardente, latente, para você desenvolver algo e você sabe que é Deus falando com você? Claro que sim, abençoado. Você não pode sentir uma cura interior, uma restauração, ou até uma cura física. Você não pode perceber algo que Deus realizou em você? Claro que sim. Agora, eu não posso criar uma doutrina em cima disso. Eu não posso criar agora uma doutrina em cima dessas experiências. Paulo disse, o anjo falou comigo nesta noite que aqui no barco ninguém vai morrer. O anjo falou, não falou com Paulo? Falou. O Espírito ministra no teu espírito, no teu entendimento ou não ministra? Ministra. Agora é para você sair pregando para os outros? Para você pregar, você prega o evangelho, ensina a palavra, a tempo e a fora de tempo. Disse Paulo, pregue a palavra. Agora, experiência com Deus, cada um tem a sua. Essa noite mesmo eu tive uma experiência com meu Deus. E casadinha, viu? Eu e minha esposa. Muito impactante. Eu vou contar aqui para quê? Não interessa a vocês. Foi algo pessoal aqui. Eu e minha esposa. Nós tivemos uma experiência quando a gente começou... A gente começou a conversar, pimba, bateu, se uniu. Foi isso mesmo. Mas não é doutrina. Não é, não, porque essa noite Deus falou algo para mim, falou algo para minha esposa. E quando a minha esposa falou para mim, eu também falei para minha esposa. E algo ligou e foi uma verdade. Entendeu, abençoado? Mas isso é uma doutrina? Não. Agora, cuidado com as palavras persuasivas dos homens. Não queira levar para a igreja uma experiência que você teve com Deus. Porque você pode frustrar muita gente. Porque o que aconteceu com você, aconteceu com você. O que acontece com você, quem está aqui na live, acontece com você. Não é para acontecer com outro. Você teve uma experiência, foi uma experiência sua. Se eu fosse trazer as experiências que eu tive no sistema para a graça, eu ia contaminar a graça. Que eu tive minhas experiências enganosa, religiosa, que Deus permitiu. Foi o tempo, foi o modo. Pelo engano dos homens. Pelo meu próprio engano. Pelo meu próprio ego. Pelo meu próprio eu. Entendeu, abençoados? Então é isso, meus amados. Que Papai do Céu continue iluminando a cada dia o teu coração, a tua mente. Porque é o Evangelho que vai nos dar o norte. As pessoas dizem assim, Deus fala comigo, mas esperando alguém falar que Deus falou. Mas ele não consegue pegar um texto e entender. Porque quando eu digo Deus fala comigo, eu quero ler um texto aqui, eu quero entender. Então Deus vai falar comigo em cima dessa palavra. Eu vou compreender isso. E a partir daqui, eu vou ter as minhas experiências com Deus, o meu relacionamento com Deus, dentro de um contexto onde o Pai falou comigo, o Espírito falou comigo, a palavra cortou, penetrou, me ensinou. Agora as pessoas vivem no mundo da lua. Carregam a Bíblia debaixo do braço, não crê, e diz que Deus falou. Paulo disse, tem até aparência de devoção e humildade, mas não serve para coisa alguma senão para a satisfação da carne. Então, abençoados, precisamos discernir, entender. Como eu falei, você vai impedir as pessoas de viver o que elas querem? De jeito nenhum, que elas vivam.
Mas você também é livre para viver o evangelho, confessar esta palavra. Amém, meus irmãos? Fique com essa reflexão. Obrigado a vocês aí na participação. Maria de Fátima, graça e paz. Meu irmão Aldo, graça e paz, querido. Quem mais aí? Meu irmão Carlos, graça e paz. Irmão Nelson, graça e paz. Edmundo Filho, graça e paz. Geraldo, já falei com ele, ele deve estar preparando uma live para daqui a pouco. Beijo no coração de vocês, que vocês estejam crescendo a cada dia no entendimento do Pai. Vivendo as experiências pessoal com Deus, mas não invalidando a graça de Deus. Veralina, graça e paz. Aline, graça e paz, querida. Tem mais alguém aí? Meu irmão Ricardo, graça e paz, querido irmão. Nivaldo Souza, graça e paz, meus irmãos. Um abraço a todos os irmãos aqui da comunidade Lauro de Freitas. Adailton Dias Adailton, obrigado, meu irmão, sempre pelo carinho aí e atenção. Luzinete, graça e paz. Tem mais alguém aí? Que o bondoso Deus continue iluminando os olhos, a mente de todos vocês, tá bom? Que vocês tenham uma noite abençoada, cheia da graça do Pai. Vocês estejam reinando de vida e em perfeita vitória. Romilson, graça e paz. Heleno, graça e paz. Aldo, graça e paz, meu irmão, melhor noite. Vamos que vamos. E amanhã estaremos aqui novamente com mais uma reflexão. Amanhã eu estou ocupado aqui no trabalho secular aqui, mas estarei aí com a mensagem aí, tá bom? Selma Figueiredo, é isso mesmo? É isso mesmo. Graça e paz, querida. Sônia, graça e paz, minha irmã, como sempre, conectada aqui conosco. Obrigado pelo carinho, audiência de sempre, tá bom? Compartilhe, como eu falei, não temas. Não se envergonhe, não anulo a graça de Deus, como disse Paulo. Nós não anulamos a graça de Deus. Cada um esteja firme em sua convicção. Agora, perguntou? Você se posiciona. É assim que eu creio, é assim que nós cremos, é assim que nós confessamos. Amém? Até o próximo encontro. Melhor noite, graça e paz.